E o senhor verá que estatisticamente não é isso. Existe uma vontade. Existe aquela simpatia de uma rua a 3 quarteirões do seu consultório médico? Não estou falando com um as pessoas. Então, por favor, não fui eu quem escolheu a esquina. Aqui está o desafio para o senhor ao vivo. Escolha o senhor o lugar. Eu estou dizendo o seguinte: não confundamos a simpatia de um homem simples que grita Enéas com a atitude de uma pessoa que se aproxima, aperta a minha mão e diz: eu estou do seu lado. Nós precisamos de uma pessoa como o senhor para colocar ordem na casa. É diferente. Quando essa pessoa diz isso, ela entendeu exatamente a mensagem. Ela não aguenta mais a falta absoluta de respeito por tudo. Ela não aguenta mais nem o sinal de trânsito ser respeitado. Ela não aguenta mais a deterioração dos princípios morais de que é vítima a nossa sociedade. E ela quer essa mudança. O que eu conheço essa pessoa que é nacional é a proteção do território pátrio contra a agressão alienígena. É assim que eu vejo segurança nacional. Eu não vejo segurança nacional como controle da música que um cantor A ou B está fazendo. Não vejo importância nenhuma nisso. Estou sendo claro como sempre. Para mim não tem a menor importância a música que o cantor. Se os militares fizeram isso, a meu ver é raro isso. É raro. Friamente estou falando, não vejo nenhuma importância nisso. Vejo sim. A nossa nação hoje está entregue à espoliação internacional. Hoje nossas reservas de minério são mandadas para fora a preço vil. E o minério in natura, não é o minério trabalhado. Qualquer pessoa bem informada, e poucos são na nossa sociedade, qualquer pessoa sabe que o que nós já perdemos de manganês, de nióbio, de bauxita, etc., daria para nos fazer o país mais rico do planeta. Ora, os nossos governos têm sido extremamente coniventes com essa situação. Então, quando nós dizemos segurança nacional, nós estamos falando do nosso território, nessas riquezas não renováveis, estamos falando da nossa Amazônia, que é, todo mundo sabe também, mas não é objeto de nenhuma consideração pelos órgãos governamentais. A Amazônia vem sendo invadida por indivíduos que se dizem missionários e são geólogos. Sua Excelência, o Almirante Roberto Gomes Silva, que está presente aqui, foi presidente do Grupo de Estudos do Baixo Amazonas do governo do General Figueiredo e testificou, documentou isso. Hoje ele está comigo por isso. Eu chamei pelo conhecimento profundo que tem da questão. E por ser um nacionalista como eu sou, eu luto pela minha pátria, pela nossa pátria. Ora, segurança nacional é tamponarmos as vias de acesso à Amazônia. Segurança nacional é desenvolvermos um esforço para que nossas forças armadas voltem a ter o poder de dissuasão em relação ao exterior. Vamos parar com essa pilhéria de que não há inimigos lá fora, não há países amigos, há jogo de interesses permanente, jogo permanente. É só nos lembrarmos do Oriente lá o que aconteceu com um país que não tinha exército. Esse processo todo de que faz parte o interesse internacional em desvalorizar as forças armadas, em desmoralizá-las, em fazê-las objeto de ridículo, em fazer com que não haja rancho para o soldado, em quebrar a disciplina, em dizer que isso não tem importância, é fazer com que a nação, que tem tudo para ser a maior nação do planeta, fique entregue às baratas, como ela está hoje. Hoje, nossas forças armadas não são mais forças, nem estão armadas. Ora, isto, para mim, estou deixando claro para o senhor, é segurança nacional. O resto não. Eu posso fazer uma observação? Segurança nacional e limita esse tema apenas à questão das fronteiras e do inimigo externo e começa a atacar a questão, por exemplo, das riquezas naturais que estão saindo. Eu acho que o senhor está sofismando, porque, na realidade, não compete ao Exército ficar cuidando se missionário está tirando nióbio ou coisa desse tipo. Eu acho que o senhor está sofismando na medida que o senhor está saindo do eixo central da questão que, no fundo, a doutrina da segurança nacional criou um Estado juridicamente discricionário. E o senhor começa a pegar coisinhas pequenininhas e fazer um discurso grandão em cima disso aí. Eu quero só o direito de responder. Sim, antes que o senhor... Não, eu ainda nem comecei a responder. Depois o senhor fala, senão... Aí sim passa a ser discricionário. Senhor Simval, não são coisas pequenininhas não, senhor Simval. Primeiro que eu não fugi de nem... Eu pensei que o senhor estava falando disso. Fugi de nada. Não fugi de nada, nem tenho esse hábito. Eu vou dizer ao senhor, aos senhores e ao telespectador exatamente o que eu penso. Aliás, direi com a maior clareza possível. Tenho absoluta convicção das minhas teses. Não é minha natureza ficar fazendo o que o senhor disse, não. Só lembrar que isso não é coisinha pequena, não. Não está indo embora coisinha pequena. São milhões de toneladas de minério que vão embora para o exterior. É um dessangramento da nação. Um minutinho, não é nada pequeno. São milhões de dólares. Bom, bilhões. Agora voltemos para a questão.
Eu não sabia que o senhor estava se referindo ao Estado discricionário. Não era isso. Não ficou claro para mim, nem para o Almirante que está aqui. Conversamos no intervalo, eu não entendi isso. Agora que o senhor disse que é isso, muito bem. Não há ironia nenhuma, não, senhor Silva. Estou falando exatamente o que eu penso. Vamos lá. Não é ironia o Estado, que eu falei. não há ironia de minha parte. Sofisma que eu falei. Mas nem sofisma. Sofisma pressupõe a não correspondência bionívoca entre o que o indivíduo pensa e o que ele diz. Eu penso exatamente. O senhor não foi claro na pergunta, um minutinho. Agora o senhor foi. O Estado militar, nas suas posições discricionárias que assumiu, e nós nos lembramos todos, eu nem tinha nenhuma atividade política, eu, como cidadão, nunca tive nenhum problema naquela época, nunca. Eu dava aula, era médico, nunca tive problemas. Como, aliás, a grande maioria da população não teve problemas. Quem tinha problema era a imprensa. Que a imprensa estava manhetada, amordaçada. Aí, sem dúvida. Se o senhor me disser que a imprensa teve problema, que os ativistas tiveram problema, que os desordeiros tiveram problema, tudo bem. Certo? Sem dúvida que houve. Agora, se o senhor perguntar se eu me pautei nisso, não, porque eu nem conheço isso. Naquela época eu nunca participei, nunca, de movimento nenhum. Nem de um lado, nem de outro. Eu era um homem dedicado à ciência. Quando eu entrei nesse processo, agora, repito, foi por indignação. Então, eu nem conheço esse texto ao qual o senhor está fazendo referência. Nunca ouvi em mão. Eu pensei que era outra coisa. Não houve sofisma. Eu pensei que o senhor estava falando disso. Quer dizer, do cuidado com o exterior. Voltando à tese. Os militares, e na verdade não eram eles que mandavam, eles mandavam com assessores políticos que continuam hoje aí. Os militares fizeram uma série de coisas de que eu discordo. Já disse isso em programas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A imprensa, do nosso ponto de vista, não há importância aqui se o nosso ponto de vista é o certo ou errado. É o nosso ponto de vista. Nós estamos apresentando o nosso. A imprensa deve ter a liberdade de ir a todos os escaninhos do poder e ver o que está se passando. Sem dúvida. E o senhor sabe por que eu digo isso? Não é por amor, não é por nada. É porque não há nenhum outro órgão, nenhuma outra instituição que consiga fazê-lo. Nenhum partido político, nenhum, tem uma estrutura montada no país que lhe permita ter acesso ao que está se passando. Só a imprensa pode. Então foi o primeiro erro. Erro grave. Porque sem ninguém para fiscalizar, para saber se o que a gente diz está sendo feito mesmo, qual é o critério que a gente tem para saber se está sendo feito mesmo? Estou sendo claro? Bem claro para o senhor. Então, agora vamos aproveitar para ir onde o senhor, antes que o senhor pergunte. Achamos nós, do PRONA, certa a posição da imprensa quando desmoraliza o poder? Aí não. Eu não quero. Estou sendo sincero, o senhor queria saber. O senhor, quando se manifestou em relação ao período da ditadura que nós vivemos no país, o senhor disse que quem teve problema foi a imprensa, que foram ativistas e que foram desordeiros. É verdade. Né? É essa a avaliação que o senhor faz? Ou seja, a avaliação que o senhor faz no que seja um regime autoritário, 20 anos de ditadura, é um regime que prejudica a imprensa, desordeiros e não é só isso, não. Eu acabei de dizer, e há muitos erros. Qual é a avaliação que o senhor faz de um regime autoritário? O senhor acredita que um regime autoritário, por vezes, possa trazer ao país uma forma de reordenação, por exemplo? Senhor Alexandre, ele está lá na frente. Perdão, eu quero completar, porque eu acho que a minha pergunta, ela completava tanto a do Simval quanto a do Alexandre. Queria saber do senhor o seguinte, o que os militares fizeram que o senhor gostaria de repetir no seu governo? Desenvolver o parque energético, desenvolver o parque industrial, fazer com que haja uma ativação da macroeconomia. Isso é uma coisa boa. Agora, o que eles fizeram de errado? Uma opção de coisas. E respondo ao senhor agora. O processo educacional, de maneira nenhuma, eu farei daquele jeito. Também porque eu não vi educadores ali naquele grupo. Eu sou educador há mais de 30 anos. Eu não preciso de meia dúzia de assessores me dizendo o que fazer. Há mais de 30 anos eu educo. E se eu tenho 1000 médicos por ano que pagam para estudar comigo, é porque eu lhes ensino alguma coisa. Se não, se os médicos pagam e o regime é de disciplina, e tem testemunhas aqui presentes, ou seja, a aula é com respeito. Se até o momento em que riem na sala, é porque Deus me deu o dom de ser engraçado. Riem, não é nada demais, aprendem. Uma coisa é ordem, outra é falta de respeito. Então, se eu tenho todo esse background, ensinei português, ensinei matemática, eu sou educador. Eu não li livros sobre educação, nem li jornais sobre educação. Eu sou educador, eu educo há mais de 30 anos. Então, o processo educacional dos militares foi terrível. Não adianta, já sou contra. O sistema de saúde foi em frangalhos. Mas há um aspecto só do qual a gente descura. Os militares já saíram há bastante tempo do poder. Nem me lembro, teve que fazer as contas desde quando o general Figueiredo falou e trouxe o orçamento. Há bastante tempo. E não melhorou nada. Piorou. Só melhorou para a liberdade de expressão. Aí, sem dúvida.
Mas para a massa marginalizada, não melhorou nada. Os índices de bem-estar social pioraram. Se o senhor quer que eu faça o balanço sincero, ele aí está. E é preciso ter cuidado também com a palavra autoritário. Uma coisa é fazer valer a autoridade, como eu digo sempre. Outra coisa é não permitir que opiniões distintas apareçam. Ora, no nosso próprio partido, no PRONA, nem sempre há consenso. Nem sempre. Às vezes são pontos de vista conflitantes. O que nós fazemos é nada de votação. Paremos, reexaminemos a questão, porque deve haver algo que é melhor para a nação. Hoje mesmo eu estive a convite, não como disseram na televisão, que eu fui fazer comício. Não fiz nenhum comício até hoje. Não gosto disso. Eu sou candidato à presidência da República. O meu lugar de falar é através dos meios de comunicação. Para 150 milhões de pessoas. Não gosto do modelo convencional. Não fui, é mentira a televisão que disse. Posso provar. Eu fui convidado pela Federação da Indústria do Paraná. Estive lá hoje. E qual não é minha alegria quando, ao entrar na reunião, onde fui expor os mesmos pontos de vista, dizendo que nós não somos do partido a favor de empresários, nem de operários, de uma coisa e outra, nem de médicos. Nós somos um partido para defender a sociedade como um todo. Essa é a nossa tese. Nós acreditamos que o Brasil vive num estado de atetose, em linguagem médica, incoordenação, um certo tipo de incoordenação motora. A nosso ver, desapareceu o que se chama, em geopolítica, vontade nacional. A nosso ver, o Congresso se estraçalha para o lado, levado por mil interesses. Então, a nosso ver, é preciso que exista, aí sim, ordem, exista um projeto apresentado, e uma vez aprovado, que se siga em frente. Mas nós não somos contrários, em nenhum momento é que uma opinião, alguém chegue com vontade de acertar, e não apenas como hoje no Congresso, em que não se aprovam projetos apenas que são de outro partido. Todos os senhores sabem que... Se determina essa diferença entre a pessoa que está criticando por boa-fé, por essa determinação de boa qualidade que o senhor enxerga, e aquele que está agindo em função de algum outro interesse? Eu digo ao senhor Alexandre Machado, pelo conteúdo da proposição e por tudo aquilo que a pessoa fez na sua vida chamada política. Sim. A questão das filas pode ser resolvida no momento exato em que se criarem unidades básicas de saúde, de atendimento primário, em número suficiente para atender a demanda e para que essas pessoas não se amontoem no hospital de segunda linha ou de terceira. O centro de excelência não deve atender a dor de cabeça, a cefalgia ou a dor de estômago, nada disso. Essa é a primeira questão. Quando me perguntei sobre a distorção, é questão salarial fundamentalmente. O pobre colega recém-formado trabalha em 3, 4 empregos para obter um estipêndio inferior, às vezes, o que ganha no PAS, por exemplo. O professor trouxe uma informação que a mim me surpreendeu. Que o senhor Lula haveria assinado um documento favorável à legalização de drogas. O senhor Lula, como todo mundo sabe, é o presidente de honra do PT. E todos nós sabemos que a droga, infelizmente, é o caminho mais rápido para a violência e para a criminalidade. O senhor quer explicar esta acusação ou esta informação que o senhor nos deu sobre isso? Perfeitamente, governador. Eu o trato assim porque o senhor já foi governador. Quando eu disse aquilo, eu o fiz pela segunda ou terceira vez. O que mais me causa espécie, senhor telespectador, é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. Nenhuma manifestação existe, nenhuma reação, como se eu estivesse dizendo uma falácia. Eu não posso mostrar o documento que está em inglês, mas está à disposição do mediador. A lei eleitoral exige que seja em português. O documento aqui está publicado no The New York Times, nos Estados Unidos, e é um documento cujo capitão-mor é o senhor George Soros, o homem que está por trás, o verdadeiro dono da negociata ridícula através da qual a nossa Vale do Rio Doce foi entregue. Pois bem, esse senhor, Mr. George Soros, indicou o presidente do Banco Central brasileiro, que todos conhecem. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. A tese daqueles senhores é que, vou traduzir, nós acreditamos que a guerra global contra as drogas está causando mais dano, mais prejuízo do que o próprio uso da droga. Eu sou radicalmente contra isso, como disse naquela ocasião. É absolutamente imperdoável que um homem público ponha sua assinatura nisso. Estou respondendo ao senhor como gostaria de tê-lo feito naquela ocasião. Se o senhor pergunta, eu disse para todos, não foi para o senhor. O documento aqui está à disposição do mediador. E citei também, aquela ocasião, já que o senhor pergunta, que também um órgão extraordinariamente antinacional... Tempo encerrado. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos.
Quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível. É uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora, se eu gostar. Posso Pois falar? não. Sua pergunta. Não, desconte o tempo da manifestação da plateia. Tá bem. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo. Olha, por favor, se vocês continuarem se manifestando, não é tempo, ele está dentro do tempo. Por favor, não tumultuem, senão nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, seu tempo. De ordem, obrigado, senhor vereador. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índices de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo. A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo e os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira é uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com não tem nada a ver com legalização. É uma forma diferente de combater o narcotráfico sem se submeter à política americana, como vem sendo feito, inclusive pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que o senhor critica tanto em relação à autonomia do Brasil. E em relação às suas 3 perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas a gente ter perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito só dá para entender assim, né? Pois não, senhor. Eu vou responder sobre o Marcilac. Pois não. É uma região de extrema pobreza na cidade, onde eu vou fazer uma subprefeitura, porque não tem presença do Estado, não tem presença da prefeitura. O índice de escolaridade é metade do que nós temos aqui na nossa cidade. O índice de pobreza também é a metade. E vou lá aplicar todos os nossos projetos de solidariedade. Renda mínima, Bolsa Trabalho, começar de novo. Posso? A senhora repete sempre as mesmas coisas. A senhora não disse o fato primordial, precípio sobre o Marcilac. Marcilac, no sul desta cidade, tem o maior índice, a maior taxa de mortalidade infantil do município. Tem pouca gente para votar, esse é o problema. O percentual que cabe a mortalidade infantil lá, dona Marta, é em torno de 44 por mil, quase 5%, o maior da cidade. Isso sim, é algo sobre que um candidato a prefeito deve pensar. Um dos índices de bem-estar social mais importantes. Você teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e se tivesse sido convidado não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões específicas. O que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu não tenho a menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Já disse isso em cadeia nacional de rádio. Senhores e senhoras? Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Bom, senhores, tá certo, tá certo. Em alemão seria senhoras. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Mas isso com certeza o senhor sabe que vai ser impossível, não vai haver possibilidade de parar com esse processo de reprodução na vida. Mas há fatos, é concreto e há um que estímulo, existe. dona Maria. Estímulo permanente. Não, eu não acredito. Não, eu só queria saber o seguinte. Já lhe disse, não iria, não foi? Eu sei, mas eu gostaria de perceber como é que o senhor reagiria caso tivesse uma questão como essa na sua casa. Se eu tivesse, aliás, eu me pedi permissão para corrigir, eu tenho filhas, não tenho filhos, homens, filhas. Mas se tivesse tido, ou vier a ter, ainda estou vivo, né? Pode ser, não sei. É um filho, eu o respeitarei, quer dizer, um cidadão ou uma cidadã, respeitá-lo-ei no seu, mas que tenha essa atividade distante de mim, no seu apartamento, na sua casa,
e que não haja promiscuidade. Que não venha discutir esse assunto com você. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a posição. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando. Eu sei exatamente do que estou falando. Quer dizer, os indivíduos têm cromossomo XY são homens, XX são mulheres. Não adianta colocar silicone, injetar hormônios e fazer toda essa metamorfose externa. Veja, senhora, o fenótipo se modifica, o genótipo é o mesmo. Homem é homem, quer ele ou não, e mulher é mulher. Ele pode ter todas as atividades, inclusive os atributos externos, mas se alguém tirar uma célula do corpo dele e tiver o mínimo de formação científica... Se fosse dado o direito de um único ato em seu primeiro mês de governo, qual seria esse ato? A resposta agora é de Enéas Carneiro. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, a plateia. É difícil resolver a situação do país em um ato apenas, mas, considerando-se o diagnóstico que a nossa estrutura partidária faz da situação, segundo o qual existe um cancro fagedênico destruindo as entranhas da nação, que se chama Sistema Financeiro Internacional, haveria como medida prévia, primeira a ser tomada, uma intervenção drástica no sistema tributário, reduzindo drasticamente a carga tributária para que os empresários pudessem trabalhar, reduzindo as taxas de juros, para que o capital pudesse ser desviado da atividade especulativa para a atividade produtiva. Com isso, aumentando a produção, gerar-se-iam automaticamente mais empregos. Havendo empregos, haveria consumo. Havendo consumo, haveria todo o mercado interno ativado. E nós sairíamos dessa pasmaceira em que toda a nação se encontra, mergulhada numa situação de quase insolvência. Ao Lula. Muito gentil. Lula, por favor, um minuto. Eu acho que está à minha direita aqui. Agora, eu acho que a regra não deveria ser ele escolher, mas deveria ser o primeiro que pediu. Não, mas não foi assim. Olha, pelo amor de Deus. Para mim, tudo bem. Os assessores já definiram isso. Um minuto. O meu parte é o seguinte. Primeiro, eu acho uma injustiça que o Fernando Henrique comete com a democracia cristã chilena, comparando ela ao PFL, aos coronéis da política do Nordeste. A democracia cristã chilena tem uma tradição de luta muito mais evoluída e de muito maior, muito mais progressista do que o PFL. A segunda coisa é que eu não tenho nada contra um partido político fazer aliança, afinal de contas é a autonomia dos partidos fazer aliança. O que eu fico indignado é como é que alguém pode fazer determinado tipo de aliança, depois prometer fazer determinado tipo de coisa, por exemplo, reforma agrária, se tem um Ronaldo Caiado apoiando a sua candidatura. Quer dizer, como é possível compatibilizar os interesses dos trabalhadores sem terra com os interesses de um troglodita como o Caiado? Terminou a parte? O senhor tem 30 segundos. Se eu quiser responder no mesmo tom, eu diria, como é possível Lula propor a democracia apoiado pelo PCdoB que defende a ditadura do proletariado? Só que esse é argumento de candidato, não tem seriedade. A resposta dele não tem base. Na verdade, eu não estou comparando em termos de fisiologia ou não fisiologia. Eu estou dizendo uma coisa mais profunda. Eu acho que a gente convém ter um horizonte mais largo. Eu conheço talvez um pouquinho melhor do que o Lula a democracia cristã do Chile, que lá vivi. Mas eu acredito que tem bastante procedência a comparação que eu fiz. Eu não creio que a gente deva estar o tempo todo excluindo setores do país. A reforma agrária nós vamos fazê-la com toda tranquilidade, com toda clareza, como está no meu programa. E, aliás, até hoje, todos os partidos colocam a reforma agrária no programa. Falta só fazer. Eu vou fazer. Lula, no Estado brasileiro, o cidadão virou um álibi para a atuação do Estado, para justificar interesses econômicos, políticos e corporativistas. Então, há dúvida em relação à posição do PT em relação a interesses políticos e econômicos. Agora, se para ter um Estado eficiente, para sobrar mais recursos para necessidades básicas, para ter um serviço público mais barato, foi necessário ao PT enfrentar as conquistas históricas do funcionalismo, fim de estabilidade, redução de quadros. Qual a posição do governo Lula? Provocar emprego no setor público para tornar o Estado mais barato ou também a função social do Estado garantir emprego no serviço público? Bem, primeiro, não sei por que há dúvida, porque as coisas estão muito claras no nosso programa. Em primeiro lugar, nós defendemos a necessidade de um Estado ágil, de um Estado moderno, de um Estado que possa atender aos interesses dos 150 milhões de habitantes que vivem no Brasil.
O funcionalismo público brasileiro é mal remunerado, o governo finge que paga para eles, ele finge que trabalha, e o que nós queremos é fazer, em primeiro lugar, com que as empresas estatais se transformem em empresas públicas e que possam deixar de ser obsoletas, que possam produzir, ser modernas e não serem cabide de emprego. Com relação à estabilidade, eu defendo a estabilidade até que a gente mude a classe política brasileira. Porque enquanto você tem em países como a França ou como Israel, um funcionalismo público com estabilidade em função do concurso público que eles prestam e que eles não estão trabalhando por conta desse ou daquele partido ou desse ou daquele governo, enquanto a gente não constituir uma categoria de funcionários públicos profissionais que prestem serviço à coletividade, eu defendo a estabilidade. E para mim, a estabilidade ela deve ser resultado não da Constituição, mas deve ser resultado de um concurso público e a partir daí o funcionário só pode ser despedido se ele tiver cometido alguma falta grave que uma comissão paritária possa julgá-lo. Se ele for culpado, então ele poderia ser dispensado. Caso contrário, não haveria dispensa. Hoje no Brasil, lamentavelmente, nós temos 52% dos funcionários com estabilidade, temos 48% que são cabos eleitorais contratados depois das eleições. Enquanto persistir essa situação, nós não iremos mudar a história do Estado brasileiro. Específica sobre isso? Tem, doutor, eu vou dizer. Foi feito referência, inclusive, a reportagens jornalísticas aqui, então me parece apropriado. Doutor, é o seguinte, doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, deve ter outras audiências, mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui. Eu vou continuar certo. Esperando que a justiça faça a justiça nesse país. Perfeito. Pode interromper a gravação. O senhor se refere nos seus pronunciamentos a uma elite brasileira. Eu quero caracterizar, para que o senhor responda, se o senhor separa elite econômica ou elite intelectual, e vou dizer por quê. O senhor tem 2 minutos e meio. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Eu gostaria de que o senhor me respondesse se é fundamental para dirigir... Ok, está feita a pergunta. Por mim, pode continuar, eu dou mais 30 segundos. O senhor pode concluir? Posso concluir? Em 1 segundo, por favor. É só se, na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. É isso, essa é a pergunta. A única coisa que eu quero responder é dizer ao nobre candidato de que é muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Porque se fosse assim, o Brasil não estaria nessa situação. E toda vez que eu me dirijo à questão das elites, eu costumo chamar elites dirigentes. Eu costumo sempre colocar a elite dirigente porque é ela que toma posição, é ela que determina qual a política econômica, é ela que determina qual a política social. Obviamente que eu tenho orgulho do meu partido, nós temos muita gente que faz parte de uma elite intelectual que muito contribuiu não apenas para organizar o meu partido, mas para inclusive produzir programas, produzir coisas importantes para a sociedade brasileira. Então a elite que eu me refiro é a elite dirigente que foi incapaz neste século de resolver os problemas do povo brasileiro.
O senhor tem 1 minuto. Pois não, senhor. Eu me permito discordar do senhor, querendo dizer-lhe o seguinte: se não é fundamental que se tenha nível de escolaridade, eu pergunto como resolver, por exemplo, a questão energética. Eu não ouvi em nenhum pronunciamento dos senhores candidatos à presidência da República nenhuma referência a uma questão crucial, que é a questão energética. Nós temos no Brasil uma riqueza incomensurável e nós nos curvamos. Nós somos uma economia de joelhos no cenário internacional. Nós nos curvamos diante de países que detêm quase zero de reserva energética. Nós temos sol o ano inteiro. Um dia de sol equivale a 315 mil usinas de Itaipu funcionando o tempo todo. Ninguém fala nisso. Ninguém fala nos grandes problemas, nos problemas gigantescos que afligem o mundo moderno. E vou mais longe. Não falo, a meu ver, não por ignorância, por ignorância, perdoe-me o senhor. Ignorância do assunto, ignorância específica. Agora eu vou mais longe para o senhor. Eu defendo a tese, continuando o fato, que é fundamental haver preparo específico, porque para dirigir um avião exige tempo, informação. por favor. Para dirigir um país, ela é também fundamental. Tem 30 segundos. Eu acho o preconceito estabelecido importante para um debate a nível nacional. Até porque sabe o candidato que eu sou muito preparado, porque pouca gente conhece este Brasil como eu conhece os problemas do Brasil como eu conheço, viveu os problemas como eu conheço e teve a competência de elaborar propostas para tirar o Brasil da crise como eu conheço. Esse preconceito não é um preconceito contra o Lula, porque ele sabe que eu sou um vencedor. Eu escapei de morrer com fome antes de 5 anos de idade em Pernambuco, sobrevivi, criei o maior partido político de esquerda da América Latina e estou preparado para dirigir. O preconceito é contra a classe trabalhadora, porque alguns que estudam pensam que trabalhador tem que comer em coxo, Lula, maltrapilha e de macacão. Então eu acho que esse preconceito é uma coisa de uma parte da elite brasileira. Terminou o tempo. Mestre Carneiro. O nosso satélite, a Lua, gira em torno da Terra e nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para modificar sua trajetória. Todos os dias o Sol se levanta no nascente e no entardecer ele desaparece e nenhum de nós pode influir nesse fato, que é regido por uma lei física. Cedo ou tarde a morte se abaterá sobre cada um de nós e nenhum de nós poderá detê-la. Mas a história de um povo não é pré-determinada como a trajetória dos corpos siderais ou a inexorabilidade de um ciclo vital. É dever nosso, dos cidadãos comuns, fazer sua própria história. Participaram aqui da reunião ex-governadores, ex-deputados, ex-ministros e um candidato de um partido que apoiou Sua Excelência, o presidente Collor, último. Nós não temos nenhuma vinculação com isso que aqui está. Nós somos a única representação legítima da sociedade. Muito obrigado, senhor.